Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Waldemara Martins. Estamos fazendo a leitura de Jesus e as mulheres. O que ele pensa de nós? Já vou pedir para você deixar aquele like poderoso aqui para o canal. E vamos começar a leitura. Capítulo 3. A seguidora destemida, Maria Madalena. Libertada das trevas espirituais, libertada para compartilhar a luz de Deus com o mundo. Ela era uma menina normal, corria alegremente pela casa, brincava com as cabras e enfiava o dedo na massa que a mãe colocava para crescer. Depois que o pai de Maria Madalena morreu, a mãe tentou fazer o melhor para criar a filha com os poucos recursos que o marido deixara. Mas, quando a puberdade começou a vicejar, uma erva daninha, venenosa, começou a criar raízes na mente de Maria Madalena. A cada ano que passava, seu comportamento piorava. Quase sempre, ela era vista batendo a cabeça na parede de sua casa modesta, dirigindo maldições aos gritos, às sombras invisíveis e arrastando-se como um animal no quintal da casa e cortando os braços com pedras afiadas. A mãe de Maria sentiu-se quase aliviada quando a jovem perturbada fugiu de casa para morar em túmulos. Agora não vou ter de lidar com a loucura dela, a mãe disse com um suspiro. Maria Madalena era uma lunática, possuída pelo demônio, indesejada, impura, intocável e inacessível. Mas tudo aquilo estava prestes a mudar. Pedro, Jesus disse enquanto conduzia o grupo de homens ao cemitério na periferia de Magdala. Preciso parar aqui por um momento. Mas por que? João indagou. Existe um túmulo de seus parentes que você gostaria de visitar? Não estou falando de um parente fisicamente morto, mas de uma irmã espiritualmente morta que necessita de mim. Com expressão de perplexidade no rosto, os seguidores de Jesus sabiam que não deveriam questionar os planos de viagem dele. Parecia que ele tinha sempre uma prioridade que eles desconheciam. Tão logo o grupo de discípulos se aproximou dos túmulos, uma mulher, com roupas esfarrapadas e semi-despida, saiu repentinamente de trás de um arbusto. Nós sabemos quem você é, a mulher disse com voz sibilante. É o Filho de Deus. O que quer conosco? Os discípulos recuaram ao ver aquela louca mal-cheirosa, mas Jesus aproximou-se dela. Com certeza, aquela não era a mulher que ele mencionara. Com um grito, Jesus dirigiu suas palavras à mulher, mas repreendeu os demônios dentro dela. Venham para fora. A mulher caiu ao chão como se tivesse sofrido um ataque violento. Depois de alguns instantes de gritos pavorosos e palavras obscenas, ela ficou totalmente imóvel. Ela está morta? Tiago perguntou. Não, meu amigo, Jesus respondeu. Está mais viva que nunca. Jesus ajoelhou-se ao lado dela, afastou-lhe os cabelos dos olhos e estendeu a mão. Maria, filha de Abraão, levanta-se para uma nova vida. Os discípulos arregalaram os olhos quando Maria se levantou mentalmente sã. A aparência de louca foi substituída por uma paz perfeita. Obrigada, obrigada, ela gritou, enquanto lágrimas de liberdade e alegria desciam para o seu rosto, outrora expostos às intempéries. Jesus virou-se para cumprir a sua próxima missão, mas em vez de permanecer parada em temor reverencial, Maria correu para segui-lo. Os discípulos esperavam que Jesus a mandasse embora e ficaram bastante surpresos quando ele fez exatamente o oposto e acenou para que ela o acompanhasse. Daquele dia em diante, ela permaneceu entre os discípulos para fazer o que fosse necessário para colaborar com o ministério de Jesus. Uma análise mais cuidadosa. Não sabemos muito a respeito do encontro de Maria Madalena com Jesus e sua libertação dos demônios. Uma análise mais cuidadosa de sua libertação permite-nos apenas examinar uma única frase. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam
saído 7 demônios. A Bíblia nos oferece muitos exemplos de homens e mulheres possuídos por demônios. Eles caíam no fogo, atiravam-se ao chão, tinham ataques, gritavam, exibiam força descomunal e espumavam pela boca. Alguns se cortavam com objetos afiados, andavam nus e viviam em sepulcros. Alguns eram cegos e outros mudos. Embora não saibamos as exatas manifestações que Maria Madalena exibia, imaginamos que ela tinha uma vida tenebrosa e confusa, controlada por demônios que a perseguiam dia e noite. Vamos examinar Maria mais de perto para conhecer sua vida em alguns poucos versículos de que dispomos. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Lucas 8, versículo 1. Depois do quê? Boa pergunta. Depois que iniciou seu ministério, Jesus foi batizado por seu primo, João, no Rio Jordão. Tentado por seu inimigo Satanás no deserto e capacitado pelo Espírito Santo para realizar milagres em centros urbanos e vilarejos. Jesus escolheu os 12 discípulos, ressuscitou o filho de uma viúva e ensinou as multidões. Jesus continuou as suas viagens proclamando o evangelho, que de fato significava boas novas. Falou às multidões das boas novas de graça, arrependimento, perdão de pecados e da promessa da vida eterna. Explicou as novas verdades espirituais com histórias do cotidiano para que o povo entendesse. Os 12 estavam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administradora da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Lucas 8, versículo 1, 3. Em grande parte de minha vida, visualizei Jesus viajando com seus 12 discípulos. Afinal, não é essa a descrição nos livros da escola bíblica dominical? Foi apenas há pouco tempo que a paisagem em minha mente mudou drasticamente. Eu tive de montar um cavalete na mente e pintar um novo quadro numa nova tela. Jesus não viajou apenas com os 12 homens. Lucas informamos-nos que havia mulheres que também viajavam com ele. Maria Madalena, Joana, Susana e muitas outras e muitas outras. Eu me alegro com isso. Eram mulheres que haviam sido curadas, libertadas, salvas e a quem Jesus concedeu poder. Onde elas estiveram durante toda a minha vida? Estiveram presentes o tempo todo, mas não sei porquê, não tomei conhecimento da influência e do impacto que exerceram no ministério terreno de Jesus. Permiti que artistas do passado pintassem Jesus e sua comitiva em minha mente, em vez de recorrer à Bíblia. Mas isso acabou. Então, quem era Maria Madalena? De todas as mulheres da Bíblia, talvez ela esteja cercada de mais mistério, mais conjecturas e mais suposições que as outras. Não temos muitas informações, a não ser de onde ela era e como era antes de conhecer Jesus. 8 em 9 vezes na Bíblia, quando Maria Madalena é mencionada no grupo de outras mulheres, seu nome aparece em primeiro lugar. Naquela cultura, a ordem dos nomes indicava a ordem de importância. Mais de 50% das mulheres da Palestina na época de Jesus chamavam-se Maria ou Salomé. Existem muitas Marias e é compreensível que tenham sido confundidas, mas Maria Madalena era claramente uma mulher de destaque e não poderia ser confundida com qualquer outra. Maria no Novo Testamento. Todos sabiam de que mulher alguém estava falando quando dizia Maria Madalena. Sabemos também que Maria era de Magdala, uma das 9 cidades na costa oeste do mar da Galileia. Localizava-se ao longo da antiga estrada de Nazaré a Damasco, não muito ao sul de Cafarnaum. Embora seu nome não apareça nos mapas atuais, Magdala localizava-se no centro do ministério de Jesus. Ao longo da história, a identidade de Maria Madalena confundiu-se com a de outras mulheres no Novo Testamento. Alguns sugerem que ela foi a pecadora que ungiu os pés de Jesus no jantar na casa do fariseu.
Lucas, porém, relata a história da mulher que ungiu os pés de Jesus no capítulo 7 e depois menciona Maria Madalena pela primeira vez no capítulo 8. Em nenhum lugar Maria Madalena é mencionada como mulher pecadora. Ela era simplesmente uma mulher de quem Jesus havia expulsado 7 demônios. Essas duas mulheres são totalmente diferentes, não importa o que os pintores renascentistas tenham retratado. Alguns chegaram a sugerir que Maria Madalena foi a mulher surpreendida em adultério, mas não sei quantos homens sentiram atração por uma mulher possuída por 7 demônios, principalmente depois do que soubemos das manifestações típicas de outras entidades demoníacas. Não lemos em nenhum lugar do Novo Testamento que Jesus libertou alguém de demônios e depois disse: os seus pecados estão perdoados. Em nenhum lugar Jesus usa a palavra pecador para descrever alguém possuído por demônios. Outra pista de que essas duas mulheres não são as mesmas encontrava-se nas palavras finais de Jesus, a mulher surpreendida em adultério. Sua última ordem foi: vá em paz. Lucas 7, versículo 50. Não, venha e siga-me. Em O Código da Vinci, o romancista Dan Brown sugere que Maria Madalena era casada com Jesus e que eles tiveram um filho juntos. O fio da história de Brown alega que o apóstolo amado na obra-prima de Leonardo da Vinci, A Última Ceia, era Maria Madalena, não o apóstolo João. Amiga, Jesus não se casou, nem teve filhos. Uma informação importante como essa não teria sido omitida das escrituras. Lamentavelmente, durante muitos anos, a arte foi a Bíblia dos analfabetos. E por causa dela, muitos mitos acerca de Maria Madalena transcorreram os séculos. Você não se sente feliz por viver numa época em que podemos segurar a Bíblia nas mãos e aprender a verdade de Deus diretamente dele? O que sabemos é isto: Maria Madalena foi uma mulher possuída e controlada por 7 demônios, mas, a certa altura da vida, ela teve um encontro com Jesus. Uau! Que a libertou das garras de Satanás e a colocou nas mãos de Deus. Daquele ponto em diante, eu creio que a missão de Maria foi fazer o possível para servir a seu Salvador, Senhor, Médico, Redentor e Mestre. E como ela fez isso? Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Lucas 8, versículo 3. Assim como a maioria de nós, eu tenho a sensação de que Maria e as outras mulheres fizeram o que precisavam fazer. Viram a necessidade e a supriram. Apoiaram Jesus em seu ministério em termos financeiros, pessoais e espirituais. A palavra ajudar origina-se do grego diakones, às vezes traduzida por ministrar. É daí que vem a palavra diácono ou diaconista. A expressão com seus bens também é traduzida por seus recursos e suas fazendas. Não sabemos de onde aquelas mulheres obtinham seus ganhos, apenas que eram mulheres de recursos e generosas. Elas também se sentavam aos pés de Jesus quando ele ensinava. Não se importavam com os limites culturais e religiosos criados pelos homens, que proibiam as mulheres de ser doutrinadas por um rabino. Quando se encontrou com Jesus, ressurreto ao lado do seu sepulcro vazio, Maria Madalena dirigiu-se a ele como mestre. Ela não o chamou de médico, provedor ou governador. Jesus era tudo isso e muito mais. Porém, a primeira reação dela foi dirigir-se a ele da maneira como conhecia melhor. Ele era seu mestre. Parece que aquelas mulheres estavam dispostas a contrariar as normas sociais para servir a Jesus, da mesma forma que Jesus estava disposto a ultrapassar os limites de gênero para convidá-las. Fico feliz por elas terem dito sim. E quanto a Maria Madalena, sua missão mais importante ainda está por vir. No terceiro dia, em questão de 3 anos, Jesus virou o mundo de cabeça para baixo. Seus seguidores tinham grandes expectativas em relação ao estabelecimento de seu reino na terra. E apesar de Jesus ter tentado prepará-los, eles foram pegos completamente desprevenidos quanto à sua prisão e crucificação. Quando o corpo de Jesus foi colocado no sepulcro, cuja entrada era fechada com uma pedra enorme,
os discípulos viram suas esperanças e sonhos desaparecerem. Maria estava entre aqueles cujos sonhos foram dispersos ao pé da cruz. Mal sabia ela que o melhor ainda estava por vir. Vamos acompanhá-la na madrugada daquele domingo de tantos anos atrás. Ainda estava escuro quando Maria se levantou, após outra noite sem dormir, agitada e virando na cama de um lado para o outro. Os eventos terríveis da crucificação na sexta-feira não lhe saíam da mente. Em questão de horas, a sua vida havia virado de ponta cabeça. Suas esperanças e sonhos escorreram com cada gota do sangue precioso de Jesus. Quando ele disse as palavras, está consumado, ela sentiu o mesmo em relação à sua vida. Maria havia posto todas as suas esperanças e sonhos em Jesus. Ele lhe dera uma mente nova, um propósito novo e uma vida nova. Mas depois que ele morreu, as correntes do passado tilintavam nos bastidores. O medo batia à sua porta. Ela voltaria à condição anterior? Os demônios retornariam? O que ela faria? Não acredito que isso tenha acontecido, ela disse em voz alta a si mesma, andando de um lado para o outro no piso duro. O que vou fazer sem ele? Então, como o sol nascente, um pensamento surgiu em sua mente triste. De repente, Maria sabia o que tinha de fazer. Um impulso inexplicável levou-a a pegar a caixa de especiarias na prateleira da cozinha e saiu de casa. Eu preciso ir até onde ele está, ela murmurou. Maria uniu-se a outra Maria, mãe de Tiago, a Joana e a Salomé, e as quatro seguiram para o sepulcro antes que o primeiro raio de sol riscasse o céu. A névoa da madrugada pairava no jardim que cercava o sepulcro, onde o corpo de Jesus havia sido sepultado dias antes. Maria, Salomé perguntou, quem vai rolar a pedra da entrada para termos acesso ao corpo de Jesus? Não sei, Salomé. Vamos nos preocupar com isso quando chegarmos lá. Abatidas e arrasadas, as mulheres caminharam com grande tristeza, chorando a morte de seu amado Salvador e Senhor. Por quê? Maria gritou por dentro. Por que Deus permitiu que aquilo acontecesse? Ao aproximar-se do sepulcro, as mulheres perceberam que havia algo errado. Nenhum guarda e, mais importante, nenhuma pedra. Maria correu até a entrada do sepulcro aberto e olhou lá dentro. Vazio. Ela caiu ao chão, quase desfalecida. Quem teria feito tal coisa? Não bastaram as torturas, os açoutes e a crucificação impostos a um inocente? Por que roubaram o corpo dele? As outras mulheres se abraçaram, chorando de desespero. Preciso contar aos outros, Maria disse, enxugando as lágrimas e partindo em disparada para relatar o acontecimento aos discípulos. Levaram o corpo dele! Maria gritou, sem fôlego, ao irromper na sala onde alguns discípulos estavam escondidos. O corpo dele sumiu! Sem fazer nenhuma pergunta, Pedro levantou-se num salto e saiu da sala. João, muito mais jovem e mais ágil que ele, acompanhou-o a curta distância até ultrapassar o amigo mais velho. Ele não está aqui, João sussurrou ao olhar pela abertura da caverna. O corpo dele desapareceu. Instantes depois, Pedro chegou, sem fôlego. Em vez de parar na entrada, correu para dentro. Veja, João disse ao amigo, esbaforido. Ali no canto, um raio de sol atravessou a escuridão, chamando-lhes a atenção para as roupas com as quais Jesus havia sido sepultado. As faixas de linho que cobriram a cabeça de Jesus estavam agora bem dobradas num canto. O que aconteceu aqui? O que isto significa? Os dois se perguntaram. Pedro e João voltaram para contar o acontecido aos outros discípulos. Maria Madalena ficou para trás. Soluços profundos e guturais de lamento atravessaram um lugar silencioso quando ela se ajoelhou ao lado do sepulcro vazio. De repente, um raio de luz chamou-lhe a atenção. Ali no lugar onde o corpo de Jesus fora colocado, havia dois anjos vestidos de branco. Mulher, por que você está chorando? Um dos anjos perguntou. Levaram meu mestre embora. Maria respondeu entre lágrimas. Não sei para onde o levaram. Ao ouvir um farfalhar no arbusto de murta atrás de si, Maria virou a cabeça. Havia alguém no jardim com ela. Mulher, por que você está chorando? O homem perguntou. Pensando que fosse o jardineiro, ela prosseguiu, com voz de choro. Se o senhor sabe para onde levaram Jesus, poderia me dizer para que eu cuide dele? Então Jesus disse uma só palavra. Maria. Ao ouvir seu nome, Maria reconheceu o Senhor ressurreto
e deu um salto. Rabone, ela gritou, aquele que a doutrinara, que a instruíra, que a amara, estava vivo. Maria ajoelhou-se para agarrar os pés de Jesus, com uma mistura de lágrimas e riso. Havia tanta coisa que ela queria dizer e perguntar, mas as palavras se perderam na emoção. Você não pode me segurar, Jesus disse mansamente, porque eu ainda não voltei para o Pai. Por favor, vá a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando em breve para o nosso Pai e Deus. Com um sorriso de fazer inveja ao sol nascente, Maria virou-se e correu para contar a boa notícia aos outros. Jesus ressuscitara conforme havia dito. Eu vi o Senhor. Uma análise mais cuidadosa. Jesus sabia o que aconteceria. Tentou avisar os discípulos. A morte agigantava-se no ar com ondas sanguinárias em torno do Filho de Deus. Os discípulos, porém, não entenderam a iminência da crucificação de Jesus e certamente não compreenderam a promessa da ressurreição. Maria Madalena também não compreendeu. No entanto, ela esteve presente até o fim e no começo para todas nós. Após a prisão de Jesus, os 11 espalharam-se como camundongos quando alguém acende a luz. Mas Maria Madalena, não. Ela viu horrorizado o corpo de Jesus surrado e depois despido, pregado na impiedosa cruz romana e exibido diante da multidão aparvalhada. Permaneceu perto quando o precioso sangue de Jesus pingou de sua testa, onde foi colocada uma coroa de espinhos e caiu no solo maldito. Maria viu de perto o corpo sem vida ser baixado da cruz e acompanhou em silêncio quando o colocaram no túmulo emprestado. Não temos histórias de Maria Madalena fugindo das autoridades, escondendo-se atrás de portas trancadas ou negando sua ligação com Jesus aos espectadores curiosos. Não é maravilhoso saber que Jesus escolheu essa discípula leal para ser a primeira a vê-lo em sua forma ressurreta? A ressurreição de Jesus foi o eixo central de toda a história, e mesmo assim, ele esperou até que Pedro e João saíssem do sepulcro vazio para tornar presença conhecida a uma mulher sozinha. Jesus estava no centro do palco e estendeu a mão a Maria Madalena para que ela visse de perto o evento mais importante da história. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. João 19, versículo 25. Embora a maioria dos discípulos tenha se dispersado de medo durante a prisão e crucificação de Jesus, Maria Madalena, com as outras mulheres líderes, permaneceu perto da cruz até o fim. Elas ouviram os gemidos baixos de Jesus em sofrimento, viram o sangue escorrer no chão e ouviram a última batida de seu coração partido. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e o colocou num sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. Marcos 15, versículo 46, 47. Enquanto a multidão de observadores e pranteadores abandonava a cena, duas pessoas permaneceram: Maria, mãe de José, e Maria Madalena. Elas estavam presentes quando dois homens, José de Arimateia e Nicodemos, baixaram o corpo da cruz, preparando-no para o sepultamento e o colocaram no sepulcro do jardim. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Marcos 16, versículo 1, 3. As mulheres estavam preocupadas, querendo saber como iam remover a pedra da entrada do sepulcro. Não era tarefa fácil. A câmara mortuária estava selada com uma pedra cortada em formato de disco, que foi rolada até uma abertura cavada na rocha. A abertura estava em plano inclinado, descendendo, facilitando a selagem do sepulcro, mas dificultando a movimentação da pedra. Seriam necessários vários homens para rolá-la. Mas, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida.
Entrando no sepulcro, viram um homem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Marcos 16, versículo 4, 7. João fornece mais detalhes acerca do que aconteceu em seguida. As mulheres realmente contaram aos discípulos o que viram. Mateus relata que elas saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria. Outra versão diz tomadas de medo e alegria. Posso visualizar nossas irmãs rindo e chorando, aliviadas e apreensivas, correndo e saltitando. Finalmente chegaram ao local onde os homens se encontravam e deram a notícia, em alta voz. Pedro e João correram ao sepulcro e constataram que as mulheres haviam dito: vazio. João diz que viu e creu. No entanto, a falta a frase, o complemento, por isso não sabemos em que ele creu. A frase seguinte nos dá uma pista. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Então, em que João creu? Ele creu que o sepulcro estava vazio. O teólogo Matthew Henry escreveu: podemos apenas nos surpreender com a imbecilidade daqueles discípulos. Não fui eu que disse isso, foi o Sr. Henry. Bem, Pedro e João voltaram para casa. Outra prova de que os discípulos não acreditaram nas palavras de Maria, que Jesus havia ressuscitado. Se tivessem acreditado nela, estariam comemorando e procurando em vez de voltar para casa derrotados. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. João 20, versículo 11. Embora os homens tivessem voltado para casa, Maria Madalena continuou à beira do sepulcro vazio chorando. A autora Liz Regis descreve a angústia de Maria. Todas as viúvas entre nós entendem o sentido dessa perda total. As horas vazias intermináveis, a sensação de falta de propósito, as perguntas não respondidas, o trabalho inacabado, os anseios que ameaçam nos reduzir a pó. O coração de Maria Madalena com certeza sentiu-se tão vazio e escancarado como o túmulo vazio diante dela. Seu sofrimento, banhado por lágrimas, era como a fragrância fraca da morta, recendendo no ar com tristeza. Enquanto chorava, Maria curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados, onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. João 20, versículo 11, 12. Maria viu os dois anjos na mesma posição que os anjos na Arca da Aliança, um à cabeceira e o outro aos pés. Gostaria de saber se ela traçou um paralelo com a arca, que era uma sombra da realidade que estava vendo naquele dia. E apesar de ter ouvido a voz dos anjos diante dela, havia outra voz vinda de trás que agita nosso coração. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o senhor o levou embora, diga-me onde o colocou. Eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. João 20, versículo 15, 16. Meu coração palpita todas as vezes que leio essas palavras. Vejo-me chorando com Maria quando ela se ajoelha, derramando de sua alma uma tristeza angustiante. Todos os seus sonhos despedaçados morreram com Jesus na cruz e foram selados no sepulcro frio e escuro. Da mesma forma que uma onda arrebatadora, o sepulcro vazio apagou os 3 anos mais importantes da vida dela. E de repente tudo mudou com uma palavra: Maria. Assim que ele proferiu seu nome, Maria viu que era Jesus. Jesus havia ensinado antes: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Jó 10, 14, 27. Quando o pastor disse seu nome, aquela cordeira preciosa reconheceu imediatamente. E qual foi a primeira palavra que o Salvador ressurreto disse? Mulher.
Você não acha isso maravilhoso? Jesus veio para libertar as mulheres da opressão religiosa e social da época. Ele honrou as mulheres, respeitou as mulheres, estabeleceu as mulheres, e suas primeiras palavras após a ressurreição foram dirigidas a uma de nós, e em certo sentido, a todas nós. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. João 20, versículo 16, 17. O que Maria fez ao ver que Jesus estava vivo? A mesma coisa que eu faria se visse uma pessoa querida, considerada morta, aparecer de repente. Eu a seguraria com força e me penduraria nela desesperadamente. A palavra grega para segurar significa de fato apertar ou agarrar. Uma versão diz, não me detenhas. Além de precisar soltar a mão das roupas dele, ela precisava deixar para trás a sua antiga definição de quem Jesus era. Seu amigo e mestre se transformara repentinamente em algo muito maior que um homem justo vinculado ao lugar e ao tempo em que ela vivia. Agora, ele era o Salvador ressurreto para toda a humanidade, para sempre. Maria precisava soltar a mão das roupas de Jesus, porque ele a estava enviando a uma missão especial. Havia lugares para ela ir e pessoas para ver, da mesma forma que escolheu Maria de Belém para trazer ao mundo o bebê Jesus. Deus também escolheu Maria Madalena para trazer ao mundo a notícia do Cristo ressurreto. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. João 20, versículo 18. Os 4 evangelhos concordam que Maria foi a primeira a testemunhar a ressurreição e a primeira a dar a notícia. Pedro e João eram os 2 amigos mais chegados de Jesus. Em seu evangelho, João refere-se a ele próprio como aquele a quem Jesus amava. Apesar disso, quando Pedro e João chegaram ao sepulcro vazio, Jesus manteve-se em silêncio. Aguardou até que eles partissem e Maria Madalena estivesse sozinha. Por quê? Desconheço todos os motivos pelos quais ele fez aquilo. Só sei que ele fez. Durante uma época na história em que as mulheres não tinham permissão para testemunhar num tribunal, em que eram consideradas testemunhas não confiáveis, Jesus designou Maria Madalena para ser a primeira testemunha ocular do evento mais importante de toda a história, uma mulher. Maria é quase sempre referida como a discípula para os discípulos, ou como Agostinho a descreveu, a apóstola dos apóstolos. Além de ser a primeira a testemunhar a ressurreição de Jesus, ela foi a primeira a anunciá-la. O fato em si é prova da autenticidade da ressurreição de Jesus. Nenhum líder religioso da época de Jesus ousaria apresentar uma história em que Jesus aparece primeiro a uma mulher. Se fosse inventado, os autores certamente teriam escolhido um homem. Libertada das trevas espirituais. Embora a maioria de nós provavelmente não tenha vivido uma treva espiritual tão grande quanto a de nossa irmã Maria Madalena, todas nós passamos por essa experiência até certo ponto. A Bíblia diz que, antes de aceitarmos Cristo, vivíamos nas trevas. Além de viver nas trevas, éramos trevas. Paulo escreveu, porque outrora vocês eram treva, mas agora são luz no Senhor. Efésios 5, versículo 8. A semelhança de Maria Madalena, nós fomos libertadas das trevas espirituais, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Temos muito mais pontos em comum com nossa irmã Maria Madalena do que pensamos. Na maioria dos casos, homens e mulheres com doenças físicas recorriam a Jesus. Eles viajaram quilômetros, fizeram aberturas em telhados, agarraram suas roupas e caíram a seus pés implorando por cura. Porém, quando se tratava de pessoas possuídas por demônios, Jesus ia até lá, até elas ou até um parente que vinha lhe implorar ajuda. Podemos assegurar que Jesus foi até Maria Madalena. Um dia,
Ela fez parte da missão de Jesus. Deus havia escrito o nome dela na agenda celestial de Jesus. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo, ele já pensava em nós dar uma vida gloriosa, que é parte do que está por vir, que é parte do propósito geral que ele está executando em tudo e em todos. Deus tinha um plano para Maria Madalena e o inimigo não conseguiu detê-lo, por mais que tivesse tentado. Ela não estava à procura de Jesus, mas o braço forte de Jesus alcançou a escuridão ao redor de Maria e puxou-a para um lugar seguro. Ele libertou-a das trevas espirituais, restaurando-lhe a dignidade e deu-lhe um lugar em seu grupo pessoal de ministério, libertada para compartilhar a luz de Deus com o mundo. Sejam quais forem as suposições em torno do nome de Maria Madalena, os fatos mostram que ela foi uma das mulheres mais importantes do Novo Testamento. Ela desfrutou um relacionamento pessoal e contínuo com Jesus, enquanto a maioria das mulheres teve um encontro com Jesus que lhes mudou a vida. Maria teve um encontro e também um relacionamento face a face que continuou até depois da morte de Jesus e de sua ressurreição ao Pai. Ela exerceu um papel significativo na vida e no ministério de Jesus. E mesmo assim, temos apenas alguns vislumbres do ministério e da liderança dela entre os discípulos. Essa mulher que foi possuída por demônios tornou-se uma discípula de Jesus, que viajou com ele e com os 12 escolhidos. E por quê? Não sei ao certo. Se tivesse de fazer uma lista de possibilidades, eu faria o que os escritores têm feito há séculos e enlamearia um pouco mais a água. O que sabemos com certeza é que Jesus permitiu, seria melhor dizer convidou, que Maria Madalena o acompanhasse com seus discípulos. Os relatos dos 4 evangelhos incluem Maria Madalena com os seguidores mais fiéis de Jesus. E ela está presente em alguns pontos mais cruciais da história. Naquela época, um rabino judeu jamais teria concordado com a presença de uma mulher viajando com um grupo de homens. No entanto, vemos Jesus, o libertador, incluindo Maria Madalena em seu grupo ministerial. Quando Deus disse em Gênesis 2, versículo 18, não é bom que o homem esteja só, ele quis dizer, não é bom que o homem esteja só. Será que Jesus estava ensinando aos discípulos o valor da colaboração das mulheres numa época em que elas eram separadas e excluídas de qualquer mérito religioso? A igreja não foi criada para ser uma instituição só de homens, mas uma mistura dos portadores da imagem de Deus, homens e mulheres trabalhando juntos para proclamar o evangelho e edificar o corpo de Cristo Jesus. Nosso maior exemplo estava lhes mostrando como fazer isso. Jesus desprezou as normas culturais que tratavam as mulheres como criaturas de segunda classe inferiores. As mulheres que antes viviam mantidas presas dentro de casa, agora se encontravam do lado de fora, numa missão radical para mudar o mundo. Jesus veio para libertar as mulheres. Libertar de e libertar para libertou Maria Madalena de 7 demônios e libertou-a para ser parte essencial de seu grupo ministerial. Ela é um exemplo extraordinário de que nosso passado não determina nosso futuro. Espero que você esteja se vendo pelos olhos de Jesus. Espero que esteja vendo o seu potencial para impactar com o Evangelho a região em que você vive. Eu espero que esteja saboreando o significado incrível de você como filha de Deus e embaixadora de Cristo. As mulheres na igreja têm sido muito tímidas na visão que têm do ministério. Elas se sentem inseguras, sem saber o lugar delas, embora a maioria concorde que Deus concede bons espirituais a todas as pessoas consagradas a Ele. As mulheres quase sempre não têm certeza de como esses dons devem ser usados. Será que Deus concedeu às mulheres o dom de ensinar? Claro. Mesmo assim, algumas acham que só podem ensinar a um grupo específico de 1 metro de altura para baixo. Eu sei que eu estou causando um pouco de rebuliço. Jesus também fez isso. Né? Eu sou muito grata pelas poucas mulheres corajosas que se aventuraram a sair da sua zona de conforto para aceitar o chamado de Deus para a vida delas. Amy Carmichael deixou o refúgio seguro da Europa e viajou à Índia para abrir orfanatos para garotas violentadas sexualmente. No início do século XX, havia 40 organizações missionárias dirigidas por mulheres.
Maria, mulher de Hudson Taylor, dirigiu grupos de missionárias no interior da China em longas jornadas de pregação, aonde nenhum ocidental havia chegado. Lotte Mon, talvez uma das missionárias batistas mais famosas, treinou pastores nativos no norte da China no final do século XIX e foi extremamente bem-sucedida na evangelização e na implantação de igrejas. E essas são apenas algumas. Que orgulho eu sinto de minhas irmãs que responderam ao chamado de Jesus para participar de seu grupo ministerial. Jesus quebrou os grilhões que mantinham as mulheres presas. O carpinteiro de Nazaré demoliu os muros culturalmente construídos e abriu portas para as mulheres atravessarem. Deu-lhes missões mais amplas no ministério e confirmou-as como líderes. Tirou-as da função de ajudante de teatro e colocou-as no centro do palco para assumirem papéis de liderança. Maria Madalena vivia isolada das pessoas normais, mas agora estava novamente integrada à sociedade. Vivia como pária, condenada ao ostracismo, mas agora era a testemunha principal do evento mais importante da história. Vivia rejeitada pela sociedade, mas agora era reconhecida por Deus. Vivia desprezada por seus conterrâneos, mas agora estava incorporada à própria essência do ministério de Jesus no mundo. Era um conduíte espiritual para o mal, mas agora se tornara uma fonte de influência espiritual para o bem. Era considerada perdedora, mas agora se transformara numa líder extraordinária. Curiosamente, Magdala deriva da palavra hebraica Migdol, que significa torre ou torre de vigia. Que lindas palavras para descrever nossa amada irmã, porque ela foi realmente a torre de vigia que localizou em primeiro lugar o Jesus ressurreto e proclamou a notícia a todos os que quisessem ouvir. Naquela primeira manhã da Páscoa, quando Deus rolou a pedra, ele não fez aquilo apenas para permitir que Jesus saísse, mas para permitir que as mulheres entrassem. Ele continua a rolar as pedras para permitir que entremos em lugares que jamais imaginamos ser possível. Ver milagres que jamais imaginamos ser realizados e ministrar a pessoas que jamais imaginamos ser alcançadas. E amiga, esta é a boa notícia. Jesus aproxima-se de cada uma de nós em nossa treva particular e nos leva para a sua luz no jardim. Jesus concedeu a Maria a autoridade e a ordem para ir e contar a boa notícia de sua ressurreição. Ele nos dá a mesma autoridade para ir e falar sobre o evento mais importante de toda a história. Eu vi o Senhor. Assim diz o Senhor: no tempo favorável eu lhe responderei, e no dia da salvação eu o ajudarei, para dizer aos cativos: saiam, e àqueles que estão nas trevas apareçam. Isaías 49, versículo 8, 9.